Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Olá, bom dia. O programa Saúde Você está no ar. E aí, como é que vai sua saúde? Espero que muito bem, viu? O programa de hoje está recheado de informações para você ter uma melhor qualidade de vida. Olha só, Dezembro Vermelho, mês de conscientização à prevenção do HIV/AIDS. É possível levar uma vida normal mesmo com esse diagnóstico? Nessa edição, vamos saber os cuidados com os dias mais quentes. E quando se trata da saúde íntima, qual é a recomendação? Tudo isso e muito mais agora no Saúde Você. Muito bem-vinda nessa edição especial de Saúde Você de hoje. E a gente já começa falando desse mês de dezembro, que chama a atenção para a campanha nacional de prevenção ao HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Mais de 52 mil jovens de 15 a 24 anos com HIV infectados por esse vírus nos últimos 10 anos tem a previsão de evoluir para AIDS. Olha só que dado interessante. Por isso que a gente vai saber agora um pouco mais desse assunto com o nosso especialista convidado de hoje. O mês de dezembro marca a campanha nacional de prevenção HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. O assunto é sério, sempre é reforçado, principalmente quando passa de HIV para AIDS. E nos últimos 10 anos, segundo o Ministério da Saúde, mais de 52 mil jovens entre 15 e 24 anos migraram do HIV para AIDS. Para a gente entender como é que funciona essa infecção, a gente convidou o infectologista Dr. Fernando Chagas para conversar com a gente. Muito obrigada, Dr. Fernando, pela participação. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse essa diferença de HIV para AIDS, que muita gente ainda confunde e acha que é a mesma coisa. Pois é, eu que agradeço essa possibilidade, essa oportunidade, para falar a verdade, para a gente poder levar essas informações, especialmente a esse público no jovem que está nos assistindo. Por quê? Porque a minha geração, por exemplo, viu muitos artistas, muitos atores, infelizmente morrendo da AIDS, né? Então, depois que se criou o medicamento, os antirretrovirais, que são os medicamentos que a gente usa contra o HIV, pouco tem se discutido a respeito. Por quê? Porque, de fato, o portador do HIV, aquele que tem um diagnóstico, que toma o seu remédio, ele não vai ter problema em relação ao vírus. Agora, as pessoas que têm o vírus e não sabem, e as pessoas que têm o vírus e abandonam o tratamento, aí sim, elas acabam evoluindo para desenvolver a doença. E qual a diferença? A pessoa pode pegar o vírus, por exemplo, na transmissão sexual desprotegida ou num acidente se furando aí com uma agulha contaminada e, em seguida, alguns meses ou umas semanas depois, a pessoa faz o exame, detecta no exame que está com vírus e a gente inicia a medicação. E essa pessoa fica, eu sei que é uma comparação tanto quanto grosseira, mas muito didática, essa pessoa fica que nem quem tem, por exemplo, pressão alta, que tem que ficar tomando o comprimido todos os dias para manter a pressão normal. Então, você vai tomar o medicamento todos os dias para que o vírus suma do sangue. É o que a gente chama de carga viral indetectável. Uma vez que o vírus suma no sangue, você mesmo sendo portador dele, você nem sequer transmite. Então, esse é o portador de HIV. E o que é a AIDS? A AIDS é a doença provocada pelo vírus. Então, quem não toma medicação ou quem não vai atrás do diagnóstico, fica ali com muito tempo com o vírus no corpo, esse vírus ele vai destruindo a defesa da pessoa e chega ao ponto da pessoa não ter defesa nem sequer para um resfriado. E, às vezes, um resfriado pode levar esse paciente para uma UTI. E mais, sem falar que o vírus ainda ataca alguns órgãos, pode atacar, por exemplo, o cérebro, né? E pode abrir a possibilidade de doenças que, se você não tivesse a AIDS, você não apresentaria essa doença. Por exemplo, alguns cânceres, algumas doenças no cérebro feito a neurotoxoplasmose. Então, a AIDS é uma doença extremamente perigosa e extremamente grave. Para evitar que se chegue nela,
tem que fazer logo o diagnóstico e tem que tomar a medicação. Você vê, se 52 mil jovens evoluíram da fase de ter o vírus para AIDS, é porque ou não se trataram, ou não buscaram o diagnóstico. E é uma quantidade muito grande, porque se 52 mil evoluiu para AIDS, o universo de jovens com HIV é muito maior, porque a maioria das pessoas sobrevivem normalmente com o vírus, sem necessariamente desenvolver a doença. E aí acaba que essas campanhas são muito focadas nos jovens, porque é um público, de fato, mais vulnerável, mais sensível, né, à contaminação. Mas isso não livra ninguém, né, de condição social, de cor, de sexo, né? Não livra ninguém. De forma alguma, muito bem colocado, né? Antes existia toda uma questão de rotulação, de preconceitos associados, por exemplo, a homens que fazem sexo com homens. Não, o HIV não está centrado especificamente com algum tipo ou alguma população, de forma alguma. Todos estão expostos. Contanto que pratiquem o ato sexual sem a proteção, né? Ou aquela questão do número de diferentes parceiros e parceiras. Quanto maior o número de diferentes parceiros e parceiras sem proteção, maiores as chances de você adquirir o vírus. Sem falar também em outras práticas que no Brasil a gente vê bem menos. Por exemplo, o uso de drogas injetáveis. A gente tem muito pouco no Brasil, que coisa boa, porque é uma grande força de transmissão em alguns outros países. Qualquer situação em que envolva o sangue acaba levando o vírus, o risco da transmissão do vírus do HIV. Lembrando que algumas ISTs, inclusive, algumas infecções podem contribuir para o aumento dessa transmissão. Por exemplo, a sífilis. A sífilis pode aumentar em 20 vezes as chances de pegar o HIV. E ao se proteger do HIV, você também se protege contra a sífilis, que é uma outra IST e que está muito presente, principalmente na população jovem. E o interessante é que são medidas simples de prevenção e que é disponibilizada, pelo menos o preservativo é disponibilizado em todo e qualquer posto de saúde, em qualquer parte do Brasil, não é isso? Exatamente. Olha só, a gente tem 1 milhão de pessoas, se prevê que 1 milhão de pessoas são portadoras do vírus no Brasil. Olha só. Detalhe, 750 mil estão com diagnóstico. Então, acredita-se que existam 250 mil portadoras do vírus que nem sabem. E assim como os preservativos estão disponíveis em qualquer unidade básica de saúde, os exames também estão presentes lá. E não precisa a pessoa, por exemplo, de uma requisição médica. Basta chegar na unidade básica de saúde e externar o desejo de fazer o exame. A gente precisa diagnosticar esses 250 mil jovens para poder, 250 mil pessoas, independentes da idade, para poder, enfim, iniciar o tratamento e quebrar o ciclo de transmissão. E a camisinha está aí, um dos grandes instrumentos, né, uma das grandes armas que nós temos para evitar a transmissão. Agora, é claro, tem muita gente que não consegue, por exemplo, usar a camisinha porque tem alergia ao componente da camisinha que a gente chama de látex, que é o tipo de borracha. Tem gente que não consegue ter o ato sexual por causa da camisinha ou porque não funciona na hora, né? E várias outras situações. Mas tem a feminina também. Tem a camisinha feminina. Tem estratégias que existem hoje em dia para evitar a transmissão, por exemplo, do HIV. Que estratégias? Vou dar um exemplo para você. Nós temos um programa chamado PrEP, Profilaxia Pré-Exposição. Que danado é isso? É um programa que a pessoa que está aí numa vida sexual ativa, que acaba tendo muito mais relações de risco, ela pode buscar alguns centros, por exemplo, o Hospital Clementino Fraga, o Centro Municipal de Saúde, clínicas privadas, né? Em clínicas privadas, o infectologista que atende no consultório também pode. E esses profissionais, eles irão liberar a medicação, uma medicação chamada Truvada, que a pessoa vai ter acesso, inclusive, independente do serviço privado ou público, você recebe de graça esse medicamento e ao tomar o Truvada todo dia, você não pega o HIV. Então, é um instrumento que está aí e pouca gente ainda sabe. Nós só temos 800 pessoas usando esse programa aqui na primeira grande, que a gente chama de primeira macro-região, que é a Grande João Pessoa. É muito pouca gente, a gente precisa ampliar isso aí para, no mínimo, 10 vezes esse número, para diminuir as chances de transmissão de HIV por aqui. E dá algum tipo de reação o uso dessa medicação? Ela já foi pensada para ser usada exatamente assim, para você ver, não interage com bebida alcoólica, não interage com nenhum tipo de drogas aí de abuso, de recreação, ninguém está estimulando isso, mas assim, caso a pessoa utilize, não vai ter, o medicamento não vai ser problema algum. E as chances de efeito adversos é muito baixa, às vezes até mais baixa do que muitas das medicações que muita gente já usa no dia a dia. Então é um medicamento extremamente seguro na maioria das vezes, né? Claro, vai ser avaliado caso a caso, mas todos podem ter acesso e é importante, é um instrumento de proteção
né? Ah, mas você pode estimular que as pessoas não utilizem camisinha. Não, quem não utiliza camisinha, infelizmente, já não utiliza. Então a gente tem que proteger a todos, independente disso. Claro, o ideal é a camisinha. Ah, mas a camisinha eu não sinto quando eu estou tendo relações. Existe camisinha sensitive, camisinha com cheiro, camisinha colorida, transparente, que acende no escuro. Então, tem vários tipos de preservativos, tanto masculino como feminino. Mas se mesmo assim a pessoa não tem acesso, que pelo menos entre no programa e que se proteja contra essa IST, que infelizmente é uma IST que carrega um rótulo muito grande. Às vezes o preconceito associado a ela é tão grande que a pessoa sofre muito mais com esse preconceito do que propriamente com a condição de portador do vírus. Verdade, se isola, sai do trabalho. Exatamente. Tem pensamentos depressivos, porque Isso. não sabe, não vê futuro, não vê perspectiva de futuro. E como a gente está vendo, há sim a possibilidade de qualidade de vida desses pacientes. Então, o Sistema Único de Saúde oferece a prevenção e também o tratamento, né? E que tratamento é esse? Como é que ele funciona? Pois é, hoje o tratamento do HIV é muito simples. Eu costumo dizer que é mais fácil você pegar o HIV tendo relações sexuais com uma pessoa que você nunca viu e não sabe nada sobre a vida dela, do que com uma pessoa que você sabe que é portadora do HIV e está se tratando, porque essa pessoa está indetectável, a gente chama, que significa que o vírus não está no sangue por causa da medicação. Ah, mas eu tomo... Tem gente que pensa assim, eu tomo remédio para pressão e se eu esquecer um dia, no outro dia minha pressão está alta. Então eu estou com uma pessoa com HIV, se eu esquecer um dia, se essa pessoa esquecer, eu posso pegar o vírus. Não, é diferente. Para a pessoa que toma o vírus e controlou ao ponto do vírus sair do sangue, ela teria que parar por 6 semanas, 1 mês e meio. E olha que tem muita gente que mesmo 1 mês e meio não volta a produzir tanto vírus. Então, é muito seguro, né? Tanto que a Organização Mundial de Saúde diz o seguinte, que a transmissão zero. Pouca coisa em medicina a gente é tão seguro assim, porque a medicina ela é muito probabilística, né? Ela não é exata. Mas nesse caso a gente fica muito tranquilo, tá? Então, de fato, a qualidade de vida hoje do portador do HIV, ela é muito cômoda. Eu até brinco para os meus pacientes dizendo, olha, daqui a 10 anos pode ser que você nem esteja mais com vírus. Eu, por exemplo, tomo remédio para pressão e com certeza estarei tomando meu remédio para pressão daqui a 10 anos. E agora eu vou falar sobre a importância do reforço escolar para as crianças e adolescentes. Até que ponto esse trabalho é importante? É o que vamos ver agora. Uma criança, quando apresenta dificuldades na escola ou tem déficit de atenção, necessita de apoio específico para não comprometer o aprendizado. A alternativa melhor é o reforço escolar. É um atendimento personalizado. Às vezes, os pais só buscam quando o aluno vem com notas baixas ou que vem demonstrando alguma dificuldade. Porém, o reforço ele é importante para o aluno começar a ganhar autonomia, porque tem muitos alunos que não apresentam nenhuma dificuldade, mas tem muita insegurança. Então, o reforço, ele, além de trabalhar as dificuldades de forma individualizada, com conteúdos específicos, com a necessidade específica de cada aluno, ele também vem para gerar essa autonomia. O reforço escolar é um recurso extremamente eficiente. É nesse momento que o professor tenta identificar as dificuldades do aluno e apresentar dinâmicas que vão ajudar no processo de aprendizagem. Para aquelas crianças que são menores, que estão em processo de alfabetização, utilizamos o ProLeia, que é um material exclusivo aqui do espaço. O que é esse material? É um material que ele vai trabalhar de forma fonética, então a criança ela vai aprender os sons das letras. Isso facilita a aprendizagem. Matheus tem 9 aninhos e está cursando o 3º ano do Fundamental. Ele conta que adora o reforço e até assuntos atuais, como finanças, ele já aprendeu. Qual a parte que você mais gosta no reforço? As brincadeiras. Que tipo de brincadeira? Tipo pesquisa. Quais os assuntos que você pesquisa? Fiz uma pesquisa de reais. E o que foi que você aprendeu? Eu aprendi tudo sobre dinheiro. O reforço escolar é para qualquer criança. É nesse ambiente que o estudante pode obter esclarecimentos, tirar dúvidas e melhor compreender algum assunto específico ou disciplina. Já temos alunos que têm alguns transtornos de aprendizagem, que também está enquadrado no TEA, né, no espectro autista. Então, assim, cada aluno ele vai ter esse seu planejamento. É importante aí, viu, abordar essa questão da educação financeira desde cedo, né, para uma vida toda. E agora a gente continua, viu, falando de coisa boa, que os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o Interna Fácil, um sistema online que busca agilizar a internação. Confira.
Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. E chegando a hora do almoço, a gente já pensa logo na comida, não é mesmo? E uma boa escolha dos temperos ajuda a dar ainda mais sabor nos alimentos do nosso dia a dia. A repórter Sabrina Barbosa fez uma matéria especial para nos dar dicas de como usá-los nas comidas. Os temperos sempre fizeram parte de nossas vidas. São eles que ajudam a dar cor e sabor às nossas comidas, além de contribuir para a nossa saúde, pois são fontes de vitaminas, minerais e antioxidantes, que podem ajudar a prevenir diversas doenças e melhorar a qualidade de vida. Em cada receita especial vai sempre a mágica dos temperos. O orégano é um tempero clássico da culinária brasileira e é apreciado sobretudo em massas. Ficou famoso na pizza. E para a saúde, ele é anti-inflamatório e auxilia no funcionamento do organismo. O açafrão pode ser usado no azeite que vai refogar o arroz, o feijão e até mesmo as carnes, combinando muito bem com o frango e frutos do mar. Ajuda na perda de peso e também combate resfriados e gripes. Coloral, ele é usado na culinária para dar um tom avermelhado às receitas, além de ajudar a ressaltar o sabor das carnes, tanto vermelha quanto branca. E olha só, pessoal, ele fortalece a imunidade. Para quem gosta de canela, sabe que é muito saborosa. É muito utilizada em bolos, tortas, pães, roscas, biscoitos e sobremesas. Ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares, câncer e diabetes. Quer conhecer mais sobre os temperos? Vamos falar da páprica. Pode ser usada em carnes assadas, peixes, sopas, refogados, pães e arroz. Também, essa substância estimula o metabolismo do corpo, ajudando a queimar calorias e desintoxicar o organismo. No box do Seu Gilmar, no Mercado Central, cada tempero que ele vende tem um destino certo, um prato especial com um sabor especial. Até para o churrasco tem um tempero chamado fumaça, que serve para deixar a carne com um sabor diferente. O tempero fumaça em pó é utilizado como tempero e foi desenvolvido a partir da fumaça líquida, que dá sabor, cor, aroma defumado aos alimentos. Sua fabricação é feita a partir da queima de madeiras canalizando sua fumaça e misturando com outros ingredientes como farinha de milho, enriquecido com ferro e sal, aroma idêntico à fumaça, corante de carvão vegetal e ácido cítrico. E você pode utilizar ele no churrasco, né? O povo gosta bastante. É porque ele tem sal e vai defumando a carne, então o quanto vai assando, certo? Também pode usar no peito de frango, pode usar no bife também, que vai ao forno, em todos os tipos de carne. Olha só o louro, bonito, não é? No Brasil, esse tempero é o mais usado em receitas de feijão, lentilhas e outras sopas e caldos. Consumindo o louro, é possível você reduzir a inflamação em todo o corpo, especialmente nas articulações. A gente viu aí, né, que Sabrina fez uma verdadeira panorâmica dos principais temperos. E o bom na feira é que você vai consumir um produto de qualidade, natural. Então, é até ainda mais saudável do que os já preparados e industrializados. Mas aí são sugestões, viu? Pode misturar seus temperos, a cozinha é livre, de acordo com sua cultura, com o seu gosto. O importante é que essa comida tenha sabor. E esses temperos aí, com certeza, vão dar muito sabor no seu alimento. E olha só, agora a gente vai para um breve intervalo e voltamos já, rapidinho. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Que estendida Unimed João Pessoa. Tudo verde para você ficar em dia.